Vamos falar um pouquinho sobre adoração. Uau, tem um texto bendito na palavra de Deus, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, que conta a história de Paulo e Silas na prisão. Na verdade, tinha uma escrava, né? O contexto. Tinha uma escrava que tinha um espírito pelo qual ela predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E no decorrer, o Paulo e Silas chegaram a essa cidade e ela acompanhava Paulo e Silas sempre falando, né, que eles eram os filhos. Ela fala assim no versículo 17: essa moça seguia Paulo e gritavam, né, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Até que Paulo, né, depois de vários dias, ele expulsa esse espírito de adivinhação e essa moça para de dar lucro, né, para os seus senhores. E aí esse dono dessa escrava, né, pegou e juntou a multidão, né, falando que Paulo e Silas estavam atrapalhando o andamento da cidade. E aí o que acontece? A multidão, né, no versículo 22, diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E aí, no versículo 24, no versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E aí, de repente, no versículo 26, o de repente de Deus é maravilhoso. Meu Deus! De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E as correntes de todos se soltaram. Meu Deus! Paulo e Silas estavam numa condição que, humanamente falando, de reclamar, né? Reclamar de, meu Deus, nós estamos aqui evangelizando, falando da tua palavra e levando essa palavra, as boas novas da salvação, e nós estamos aqui presos, estamos aqui açoitados, levamos açoites, estamos aqui todos machucados e o Senhor nos permite estar nessa prisão. Eles poderiam ter agido dessa forma. Só que a palavra nos diz que eles, à meia-noite, por volta da meia-noite, eles cantavam, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Isso me ensina e te ensina que não é a tribulação, não é a circunstância difícil que chega para nos tirar a paz que vai nos roubar a adoração. Não, não mesmo. Nós vamos adorar ao Senhor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a situações que querem chegar, que chegam para nos tirar do eixo. Nós temos que olhar para a vida de Paulo e Silas aqui e entender por que eles adoravam. Por que mesmo diante de dores no corpo, porque eu imagino que eles estavam sentindo dor, né? Eles estavam machucados e mesmo assim eles adoravam. Eles oravam e cantavam. Eles estavam orando e cantando. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos orar e cantar diante das tribulações, diante das situações difíceis que nós vivemos, diante de problemas que chegam, diante de um laudo médico que chega para tentar roubar a nossa paz? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Nós podemos. Nós podemos. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Da mesma forma que Paulo e Silas, eles se colocaram diante desse Deus, sabendo, Pai, eu sei quem o Senhor é. Então nós podemos também falar, Pai, nós sabemos quem o Senhor é. Não é essa situação, não é essa circunstância, não é essa dificuldade, não é esse laudo médico que vai me roubar a paz, que vai me roubar o desejo de adorar, de orar,
de cantar ao Senhor, de cantar adoração, de adorar o Senhor por tudo que o Senhor é. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Nós podemos adorar sim em meio às circunstâncias difíceis. Olha, e quando nós resolvemos obedecer ao Senhor, quando nós resolvemos orar, cantar, mesmo diante de situações adversas, no lugar de reclamar, murmurar e falar: Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? No lugar de fazer isso, não, você pode falar: Pai, eu sei em quem eu tenho crido. Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, eu sei que eu posso confiar no Deus que nunca erra. Por isso eu posso orar, por isso eu posso cantar, mesmo diante dessa circunstância, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da tribulação, mesmo diante de situações que parecem que vão nos tirar, a paz. Mas elas não vão conseguir, essas situações não conseguirão nos tirar e nos roubar a paz. Por quê? Porque a paz que nós temos é uma paz que excede todo entendimento. É a paz vinda de Jesus. Jesus nos dá essa paz. Nós podemos viver sim, mesmo diante de situações difíceis. Nós podemos viver a paz que excede todo entendimento. Nós podemos fazer como Paulo e Silas, orar e cantar diante de situações difíceis. E outra, o de repente de Deus chega, porque que de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O de repente de Deus pode chegar a qualquer momento, é de repente. O Senhor entra com providência e correntes são quebradas, sabe? Correntes são quebradas, portas são abertas e situações difíceis que nós estamos vivendo vão passar, vão passar. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. Na verdade, nós passamos por situações, nós não ficamos nela. Amém. O Senhor é bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.